O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Amar e ser amado. Como encontrar a tão sonhada cara metade? Ter um namorado ou namorada? Ter uma esposa ou um marido? Seria esse o ponto máximo da nossa vida de relação? Qual o objetivo de dividir a vida com alguém? Casamento não é para todos. E um bom casamento é para poucos. Porque envolve justamente uma grande dose de paciência, de abnegação, de visão do outro, de ver a importância do outro. Enfim, casamento não é para todos. E um bom casamento é para menos ainda, né? Mas a gente não está desanimando ninguém. O que nós estamos colocando aqui é trabalhar na questão da maturidade, na prontidão, de achar que está pronto para uma determinada relação. Mas nós estávamos falando de pessoas que se acham prontas. Mas será que num processo de análise da sua vida, ela está realmente pronta? Está pronta para se relacionar com alguém? Se casamento fosse para todos, haveria uma igualdade no planeta que só num simples olhar nós já vemos as diferenças. Vemos diferenças de cultura, onde a instituição casamento ela é diferente em todas as épocas e em todas as sociedades. Ela tem a sua diversidade, né? Então nós temos, dentro do nosso processo de evolução, a instituição casamento, temos os casais que formam as suas famílias, mas temos também pessoas que escolhem ficar sozinhas. E aí nós precisamos fazer uma diferença nessa escolha. Eu sempre pergunto, e as pessoas também, quer dizer, eu estou sozinha por escolha ou é uma influência de vivência anterior? Essa é a primeira pergunta. Eu estou escolhendo ficar sozinha ou é uma influência familiar? A minha escolha é ficar sozinha e não me casar ou é uma influência do meio que eu vivo hoje, cultural, o meio meu profissional, os amigos? Então essas questões são muito importantes, porque eu escuto às vezes a pessoa dizer, não, a escolha é minha. Eu estou sozinha porque eu quero. E aí, numa análise mais profunda, são outras influências que estão se sobrepondo à escolha dela. Então essa questão do casamento, ela tem que ser avaliada dentro da maneira como a pessoa lida com as suas emoções, da maneira como a pessoa lida com o seu crescimento em todas as áreas. Normalmente o que acontece? Às vezes a pessoa profissionalmente tem um crescimento, mas emocionalmente ela está aqui, fica um degrau muito grande. Quando a gente trabalha no que existe nesse espaço, certamente nós teremos relações mais satisfatórias. Não sabemos se casamento, se namorado, porque não é esse o propósito do nosso trabalho. Mas do nosso entendimento, dá para melhorar e ter uma vida satisfatória. Nós vemos pessoas que dizem que não tem sorte no amor, que sempre que conhecem alguém, essa outra pessoa é casada. Que não sabia, que a outra pessoa não usa aliança, que mentiu. O que tem nessa lei de atração que me impede de encontrar alguém livre para mim? Por isso é importante o autoconhecimento, por isso que é importante se trabalhar interiormente, porque o projeto da nossa vida não é de fracasso. Ele pode até não envolver um casamento, pode até não envolver um relacionamento estável, uma coisa duradoura, mas ele envolve crescimento, ele envolve bem-estar, em que pese a lei de causa e efeito, de muitas vezes a pessoa desejar algo que ela não consegue ter, ela veio para dar certo, ela veio para ser feliz, ela veio para encontrar um ponto de crescimento de tal maneira que ela consiga dar conta da sua vida de maneira satisfatória. Olhar para dentro de si e se perguntar por que será que eu busco sempre uma pessoa que não quer levar a vida adiante do modo que eu gostaria? Por que será que eu sintonizo sempre esse tipo de pessoa que não dá certo comigo, né?
repito modelos que não são favoráveis para a vida que eu gostaria de levar. Então, essas questões, elas são muito bem trabalhadas quando a gente coloca um tempo para se olhar. Não é olhar por que o outro não me quer, mas olhar por que eu não consigo me relacionar. Por que está truncada a minha lei de atração, a minha sintonia? Até o momento, houveram no processo de evolução, o casamento ele já teve várias funções, né? Inicialmente, na época das cavernas, não existia casamento, mas depois existiam, se harmonizaram e se juntaram em comunidades. Depois apareceu a organização do Estado, então aí a instituição casamento ela passou a ter uma função. Mas nós aprendemos que o processo, a lei de progresso e de evolução, ela acompanha nos dois sentidos. Acompanha os costumes e acompanha com a lei. O casamento não é o ápice, o ponto máximo de uma relação da vida humana. Ele é um dos aspectos, mas nós não podemos deixar de olhar para a reencarnação como um todo, de maneira que ela seja produtiva, que a nossa autoestima ela seja suficiente para eu me ver de uma maneira generosa, para eu me ver de uma maneira bonita, de uma maneira carinhosa. Se eu não tiver autoestima, se eu não gostar de mim mesma, por que alguém vai gostar? Então essa questão acho que a gente precisa pensar. O casamento não é o ápice, nós podemos ser realizados numa série de aspectos. É claro que tem outras vontades que nós temos dentro de nós e fica aí um ponto de interrogação em como nós vamos resolver essas questões. Mas de toda forma, nós precisamos primeiro partir de nós mesmos. Conforme a lei de progresso e de evolução tem a sua continuidade, como vão ser os novos relacionamentos? O que se tem até hoje e que é importante é o respeito entre os cônjuges, a questão da cumplicidade e colocar a própria relação a serviço de algo maior que a própria relação. Porque no início é uma estrutura de começar a vida juntos, depois muitas vezes os filhos, a carreira. E quando tudo isso já existe toda essa realização, qual que é a função desse casal? É que eles continuem no processo, nessa busca que é mais sutil, que é mais espiritual, continuar juntos nesse casamento em busca dessa sutileza maior, que já é possível no dia a dia, mesmo com os filhos, mesmo, por isso que eu digo que a complexidade aumentou. É possível também ter espaço para que esse casal possa fazer esse processo de desenvolvimento dentro do casamento. Então, casamento é uma matéria, vamos dizer assim, dentro da escola da vida. Continuamos com o nosso tema de hoje logo após o intervalo. Não saia daí! Às vezes, aparentemente, temos tudo. Formação acadêmica, um bom emprego, amigos, família. E ainda assim, nossa vida não decola. O que pode estar faltando? Nós conhecemos pessoas que fizeram autoanálises profundas, onde essas pessoas já procuraram e trabalharam os padrões familiares que pudessem impedir ou dificultar os relacionamentos afetivos, pessoas que buscaram crenças negativas e trabalharam essas crenças negativas, que já reprogramaram programações que podiam atrapalhar a vida afetiva, que são pessoas bem-sucedidas profissionalmente, têm status, dentro da estética são bonitas, enfim, elas já trabalharam esses fatores e continuam sozinhas. Então, nesse momento, nós precisamos, quando o racional já rastreou, já buscou, já aprofundou, nós precisamos ampliar nossa consciência e permitir, levar em conta a influência de amores de vida passada interferindo na vida presente. Isso acontece no número maior de casos do que nós até pensamos e imaginamos. Mas isso só acontece, essa interferência de um amor do passado no presente, quando há uma permissão interna, porque existem registros, então nossos registros inconscientes permitem a aproximação e a interferência, e aí há um bloqueio para que outras pessoas se aproximem. Eu acho que a existência presente, ela está amplamente sinalizada para nos apontar aquilo que nós temos que resolver. Então, quando você tem uma formação acadêmica boa, ela serve para quê? Será que uma pessoa que trabalha
em contato com o público, ela pode ter uma pessoa retraída. Então a escolha de um curso é importante, a escolha de uma formação é importante, mas é importante levar em conta a aptidão daquela pessoa, né? Emmanuel nos diz que o diploma é uma carta de crédito e que a vocação é um conjunto de reflexos adquiridos no decorrer das existências. Então nós estamos nos preparando de alguma maneira para o exercício de alguma tarefa no presente momento. É possível que tenha alguma coisa do passado? Sim, sem sombra de dúvida. Mas o previsto é que a pessoa venha para reverter aquela situação. Pode ser que tenha que passar por constrangimentos, mas é melhor que vença o constrangimento e que entre na plenitude de entendimento da reencarnação, exercitando aquilo que precisa em benefício de si próprio, canalizando tendências, canalizando pulsões. Como diz André Luiz, nós herdamos tendências e não qualidades, quer dizer, transformando tendências em qualidades. Esse é o grande objetivo da reencarnação. E olhar se essa pessoa, no todo, no seu íntimo, o que a impede. Já é bastante conhecida a dificuldade nos relacionamentos humanos. Se trouxermos isso para a relação homem e mulher, principalmente nos casais que se enamoram e pretendem consorciar-se um dia ou já são casados, e normalmente nós temos vivido uma época de muitas separações conjugais, ou antes do casamento propriamente dito, mas a grande dificuldade dos relacionamentos humanos está principalmente nas expectativas que criamos com relação a outra pessoa. Desejamos que a pessoa pense pela nossa cabeça, o que é um equívoco. Desejamos que o outro faça a nossa felicidade, é o contrário. Nós é que temos que fazer a felicidade alheia. Por outro lado, essa instabilidade emocional dos relacionamentos provém muitas vezes da nossa postura egoísta, provém muitas vezes da nossa postura prepotente, arrogante, vaidosa. Então, essas instabilidades devem merecer de cada um de nós uma análise pessoal, individual. É como se pudéssemos nos entrevistar mutuamente ou entrevistarmos a nós mesmos, fazermos uma viagem interior para verificarmos até que ponto nós não estamos sendo exigentes demais com o parceiro ou com a parceira. Até que ponto não estamos tirando a liberdade alheia, até que ponto não estamos impondo as nossas ideias. Esta análise vai fazer entender o porquê da dificuldade dos relacionamentos amorosos e, naturalmente, mudar esse panorama de dificuldades. Todos nós nascemos com um planejamento reencarnatório que nós auxiliamos a estruturar e a compor. E um dos temas importantes, porque o planejamento é isso, são tópicos importantes que nós viemos para desenvolver, aspectos, virtudes que nós viemos para desenvolver. E o tema casamento, relacionamento afetivo, filhos, eles são levados em conta nesse momento do planejamento. Claro que se respeita o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa vem com planejamento e no percurso da existência acontecem as modificações e as mudanças. Mas é importante então que nós, à noite, para aqueles que têm todas essas questões e ouviram o programa todo, à noite antes de dormir eles reflitam, né? Eu quero entrar em sintonia com o meu planejamento reencarnatório. Nessa questão, casamento ou relacionamento, quais são os meus aprendizados para essa existência? Para que você, em sintonia, possa se sentir melhor e mais feliz com você próprio e com essa área de vida tão importante. Toda pessoa, sem uma única exceção, reúne as condições suficientes e necessárias para ser feliz. Seja sozinha, e veja que inclusive nosso mundo avançou de tal forma que ela pode até hoje em dia viver feliz de uma forma sozinha, entendendo sozinha, não ser em relacionamentos, mas talvez de um jeito um pouco mais restrito, como a sociedade entendia antigamente, que obrigatoriamente todos deveriam caminhar para uma família num sentido mais, novamente, restrito. Hoje em dia, inclusive as pessoas detêm essa liberdade. Agora, para aquelas que enxergam esse caminho da união afetiva, de filhos, a família tradicional, vamos colocar dessa forma, como sendo um caminho, e se de repente esse caminho não está sendo devidamente trilhado para essa pessoa, alguma coisa está de errado, é hora então de parar e analisar como percorrer esse caminho. Novamente, nós reunimos todas as condições para viver bem e muito bem com os nossos semelhantes. Me parece que um ponto importante é observar, sobretudo, esses nossos semelhantes, e não somente a nós, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo.
nós vivemos em sociedade. Até o nosso próximo encontro.